Brasil vai quebrar ou não vai? A gente estava aqui analisando esse relatório escrito pelo Senado Federal, né? Mas parece que foi escrito pelo Stephen King, verdadeiro filme de terror. A princípio, os dados brasileiros são bem assustadores, né? A gente vai ter uma crescente em aceleração da nossa dívida PIB, um aumento gradual do déficit fiscal, e não há nada que pode ser feito porque todo gasto público é obrigatório. Então, para mudar isso, eles teriam que mudar literalmente a Constituição brasileira, né? Fazer uma nova PEC. Sem fazer uma nova PEC, o cenário é esse. Mais juros, mais imposto, mais dívida. Então, o que você está me falando, basicamente, é que o governo está gastando mais do que ele ganha e uma hora a conta vai chegar. Mas como é que é essa conta aí? Estamos pagando quanto de juros? Não, é pior do que isso. É pior do que isso. A gente não só está pagando mais do que a gente arrecada, como a gente colocou na lei que a gente tem que gastar cada vez mais. Só que a gente não tem nenhuma ferramenta de conseguir arrecadar mais do que a gente arrecada hoje. Então, assim, o governo não tem nem a opção de conseguir reduzir o gasto. E aí, o que é uma saída? Pelo que eu entendi, ou o governo vai ter que aumentar os tributos, ou vai ter que cortar gastos. E aí, qual que é a saída para o Brasil? O aumento de tributos seria uma solução bastante limitada, dada a possibilidade de aprovar isso no Congresso, né? A solução seria você mudar o novo arcabouço fiscal, né, feito pelo Haddad, desvincular o salário mínimo da Previdência, desvincular a saúde e a educação do PIB. Ele pode também mudar a meta de inflação, permitir que o Banco Central imprima mais dinheiro. E no longo prazo, isso vai significar um juros maior, uma moeda desvalorizada e o salário de vocês é ajustado pelo IPCA. Só que não é a verdadeira inflação. Então, por mais que vocês tenham o salário ajustado ali pelos índices que são calculados ali pelo governo, isso não vai mudar a perda de poder de compra. Só a gente vê o que aconteceu depois do Covid, né? Todo mundo aqui sente que o poder de compra acompanhou o que a gente perdeu depois do Covid? Não. E o governo imprimiu 30% de base monetária durante o Covid. Então, a inflação foi de 10%. Então, resumindo aqui para o público, ou o governo vai ter que arrecadar mais, ou vai imprimir dinheiro e vai ter que cortar gastos. Mas o governo não vai ter muita dificuldade de arrecadar mais. Arrecadar mais é uma saída complicada. Existe um lugar chamado curva de Laffer, né? Chega um momento que mesmo você aumentando os impostos, isso não se traduz numa receita maior. Que nem aconteceu o caso da Shopee. Eles aumentaram o imposto de importação, né, dessa categoria de produtos e no final arrecadaram menos. Porque o quanto a gente já paga de juros não cobre, mesmo se a gente cortar gastos, o quanto a gente está pagando de juros é irrelevante, é isso? E também tem essa, né? Chega um momento que você tem uma dívida PIB tão alta, sobre uma taxa de juros tão alta, que você teria que ter um superávit. Fazendo isso, o governo acredita que consegue estabilizar, pelo menos no longo prazo, a relação dívida PIB, mas é uma briga muito grande. E o problema é que quem assumir a cadeira da presidência em 2026, né? Não, 2027, depois da eleição de 2026, vai pegar um país com um gasto discricionário quase zerado. Então o cara vai sentar ali na frente do computador, né? E não vai ter o que fazer porque não tem gasto discricionário, né? É muito provável que a saída do governo seja relaxar em vez de encarar o problema. A gente vai acompanhar muito de perto a eleição porque existem dois mundos, né? O governo ele encara o problema e muda a regra fiscal, né, tirando essa obrigatoriedade, tendência dos gastos obrigatórios brasileiros, ou ele vai empurrar com a barriga, reduzir a meta de superávit fiscal, né, primário imenso para só equilibrar a relação de dívida PIB. E aí você cruza assim uma espécie de horizonte de eventos, né? Vamos dizer que possível seria, só que se você atravessar uma região chamada horizonte de eventos, você não volta mais. Você é sugado para dentro do buraco negro. A ideia do buraco negro, então é uma linha que você cruza que nem a luz sai, né? A gente vai cruzar uma linha que nada que a gente faça consiga tirar a gente, que é onde o gasto com juros ele é tão alto que mesmo você arrecadando muito, mesmo você fazendo um baita de um ajuste fiscal, você não vai conseguir gerar uma diferença ali que seja capaz de cobrir os juros. Por isso que o crescimento da dívida PIB é tão perigoso. E aí, me conta aí.